Nono ano, terceira aula sobre os governos autoritários e totalitários. Na aula passada, terminamos o fascismo, falamos sobre o fascismo, sobre o Benito Mussolini, todo esse governo que vai surgir na região da Itália. E a partir de agora nós vamos para a Alemanha, vamos conhecer então o surgimento do nazismo, tá certo? Que segue a mesma linha do fascismo italiano. Terá algumas diferenças, mas bem pequenas. Vamos conhecer então sobre o nazismo. Para isso, nós vamos fazer exatamente o que fizemos com o fascismo, conhecer a situação da Alemanha. Assim como nós vimos no fascismo a situação da Itália, aqui nós vamos conhecer a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Bem, o Império Alemão, após a Primeira Guerra Mundial, ele vai acabar e vai ser instaurada uma república, conhecida como República de Weimar. Mas a Alemanha já começa esse sistema republicano com sérios problemas, com gravíssimos problemas. Porque ela, vocês se lembram, ela foi considerada culpada pela guerra, por causar a Primeira Guerra Mundial. E é por conta dessa acusação e de ser considerada culpada da guerra, ela vai sofrer severas punições. A começar de perdas de território, perdas de colônia. Por exemplo, a região da Alsácia e Lorena, que era muito rica em minério, que foi entregue à França. Então a Alemanha perdeu a Alsácia e Lorena para a França. A Alemanha também perdeu a região de Sarre, que era muito rica em carvão, também para a França. Então um outro prejuízo para a Alemanha. Além disso, as forças armadas da Alemanha, as forças militares da Alemanha foram bastante limitadas. A começar com a fabricação de armas, eles não poderiam fabricar armas acima de um calibre 38, ou seja, só poderiam fazer armas de baixíssimo calibre, então não eram armas destinadas à guerra, não foram proibidos de fazer armas voltadas para a guerra, e também uma limitação no número de soldados por volta de 100 mil homens, tá certo? Então tinha uma limitação no número de soldados do seu exército. Bem, diante desta crise profunda que a Alemanha estava, ela precisava de todos os recursos possíveis para poder sair dessa situação. E aí os Estados Unidos ofereceu, nós vimos também lá na unidade sobre a crise de 29, os Estados Unidos não quer saber que lado é o problema, ele quer oferecer dinheiro, emprestar dinheiro para poder obter lucro com os juros. Então, emprestou dinheiro para a Alemanha, mas mesmo assim não resolveu o problema. E só para vocês terem uma ideia da gravidade econômica que a Alemanha estava, a Alemanha sofreu por uma hiperinflação. Nós vimos que a inflação é quando há um crescimento exagerado no preço dos produtos. Agora, a hiperinflação é um crescimento ainda mais exagerado. Só para vocês terem uma referência, no ano de 1918, que foi o ano que acabou a Primeira Guerra Mundial, para se comprar um pão na Alemanha, era preciso 63 marcos, tá certo? Então aqui ainda não dá para se ter uma noção se é barato, se é caro, porque enfim, os valores são muito relativos. Mas vamos pegar essa referência, um pão é igual a 63 marcos. Quando nós vamos para uma década depois, em 1929, o ano que ocorreu a crise, inclusive nos Estados Unidos, para comprar esse mesmo pão, para comprar um pãozinho, era preciso ter 201 bilhões de marcos. Olha só que absurdo. 63 marcos em 18, 201 bilhões de marcos em 29, 11 anos depois. Então, o preço das coisas subiram de uma maneira muito exagerada. Quando chega então em 29, nós temos aquela crise capitalista, a crise do liberalismo, a crise do capitalismo em geral. E aí os Estados Unidos, que oferecia dinheiro, para de oferecer. Então a Alemanha, que com os empréstimos já estava ruim, ficou ainda pior sem os empréstimos, agravou ainda mais a crise. Aí vamos repetir mais uma vez aquele mesmo processo que ocorreu na Itália. Numa situação de miséria, era muito fácil as ideias socialistas propagarem. Mais uma vez, tiveram aquele medo de repetir a revolução que aconteceu em 17 na Rússia. Então, principalmente entre a classe trabalhadora, ganhou bastante força as ideias socialistas, tá certo? Então, a burguesia alemã vai apoiar o grupo chamado de nazistas, era um grupo de extrema direita semelhante ao fascismo.
E aqui, gente, tem um ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês por conta de polêmicas até recente. O termo nazista era uma abreviatura do nome completo do partido, que era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá certo? Então, o nome completo do partido era isso. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Na língua alemã, o nacional socialista, eles vão abreviar ali o começo dessa palavra nacional socialista e vai ficar então nazista. O que nós temos que entender aqui que é muito importante, tá certo? O fato do partido ter no seu nome a palavra socialista não significa que ele era um partido socialista de fato e de esquerda. E por que eles colocaram esse nome socialista se eles não eram socialistas? Porque vejam só, eu acabei de dizer para vocês que os nazistas, o Partido Nacional Socialista Alemão, era de extrema direita. E os socialistas sempre são de extrema esquerda. Bem, vocês perceberam que, diante da miséria da Alemanha, os trabalhadores alemães começaram a se inclinar para o socialismo. Então, o que esse partido fez? Para ganhar os trabalhadores alemães, de uma certa maneira, enganar esses trabalhadores alemães e puxar os trabalhadores alemães para o seu lado, criaram esse partido que colocava essa palavra nacional socialista dos trabalhadores alemães. Uma forma de tentar puxar esse socialista para o seu lado. Posteriormente, quando um dos grandes nomes desse partido, que é o Adolf Hitler, ganha destaque, ao ser questionado do nome socialista, ele vai justificar que ele usa o termo socialista de uma forma diferente dos socialistas de esquerda. Que, na verdade, eles criaram o termo socialista e os membros da extrema esquerda simplesmente copiaram, apropriaram o termo. O que acontece de fato é ao contrário, tá certo? Ele se apropriou do termo para tentar puxar para o seu lado os trabalhadores alemães. Por que eu estou dizendo isso? Porque surgiu recentemente argumentos de que o nazismo não era de extrema direita, e sim de esquerda, porque tinha no seu nome a palavra socialismo. Tá certo? Bem, isso é uma bobagem tremenda, porque ter algo no seu nome não significa absolutamente nada. Exemplos, que é um dos mais clássicos. Se nós olharmos, por exemplo, a Coreia do Norte, é um país totalitário, certo? De um país que se diz comunista totalitário. Se você pegar o nome, ele tem no seu nome República Democrática da Coreia do Norte. O fato de ter democrático no seu nome não significa que ela é democrática. A última coisa que tem, a coisa que não tem na Coreia do Norte é democracia, tá certo? Pegar outro exemplo, a China chama República Popular da China. Se tem uma coisa que não tem na China é governo popular, tá certo? É um controle de uma elite, tá certo? De um partido único, também totalitário. Então veja, ter essas nomenclaturas no nome não significa absolutamente nada. E se nós entrarmos no Brasil, pegar partidos políticos do Brasil, vocês vão ver que o nome do partido é uma coisa, o que ele representa, o que ele prega é algo completamente diferente do seu nome. Isso não faz o menor sentido, tá certo? Então o nazismo ele é sim caracterizado como um partido de extrema direita por uma razão muito simples. Ele era anticomunista e também ele era antiliberal, certo? Então ele não queria nem o modelo socialista russo, também não queria o modelo liberal, por exemplo, dos Estados Unidos e de países europeus como a Inglaterra e França, certo? Então ele vai se apresentar como uma alternativa a essas duas opções, tanto socialismo quanto capitalismo liberal. Ele vai adotar um capitalismo, mas é um capitalismo de Estado, um capitalismo onde haverá um controle total, tá certo? Então, ele vai se assemelhar no fascismo. O que ele vai ter de diferente do fascismo? Isso nós vamos abordar em aulas futuras. Ele vai ter de diferente do fascismo que tem uma questão racial envolvida. Então, haverá uma perseguição aos judeus, aos ciganos. Então, ele tem uma questão racial aí em que eles se acreditam superiores aos demais grupos, que no fascismo nós não encontramos. Mas, é basicamente esse o detalhe que diferencia o nazismo do fascismo, porque de resto, eles são todos iguais. Tá certo? E aqui, para fechar essa pequena aula, eu só queria mostrar para vocês a que ponto chegou a inflação
a hiperinflação na Alemanha. As pessoas, as crianças aqui estão brincando com uma pilha de cédulas, uma pilha de dinheiro, e estão brincando por uma razão muito simples. Todo esse pacotão de dinheiro aqui não serve para absolutamente nada. Uma outra imagem muito interessante aqui, uma mulher que vai acender seu fogão a lenha, e ao invés de usar a lenha, ela está usando aqui dinheiro, está queimando, literalmente queimando dinheiro. Por que ela está fazendo isso? Porque compensava mais queimar esse papel do que comprar a lenha para cozinhar. Tá certo? Se fosse lá comprar um pacote de lenha, ela teria que levar uma grande quantidade de dinheiro para comprar um pacotinho de lenha. Então, para não ter esse trabalho, era melhor queimar o papel do dinheiro, acender o fogão com o próprio papel do dinheiro, do que ir lá comprar a lenha. Esse é o ponto que chegou a hiperinflação na Alemanha. E aí fica mais uma coisa a pensar. O que a Alemanha e a Itália tinham em comum quando nasceu o fascismo e o nazismo? Grave crise econômica, um ressentimento por conta de diversos fatores, e aí no caso por conta da guerra, mas principalmente uma crise econômica grave. Isso é importante para nós pensar que a história ela não necessariamente se repete, mas alguns elementos se assemelham. Então, todas as vezes que nós temos uma crise econômica grave, abre caminho para esse tipo de governos, que são mais autoritários ou até mesmo totalitários. Então, sempre que nós temos crise econômica, acende uma luz de alerta que esses riscos podem acontecer, tá certo? Porque é uma coisa que leva a outra. Então, esses governos totalitários, o fascismo e o nazismo, é fruto de uma grave crise econômica em que as pessoas não sabiam como sair dela, certo? Então, quando nós entramos numa crise econômica profunda e que as pessoas não sabem sair dela, é possível que ocorra modelos semelhantes a esses que nasceram aí a partir da Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. Bem, eu vou terminar o nazismo por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o nazismo, mas nós vamos aprofundar no seu principal nome, no seu principal líder, que foi o Adolf Hitler, um austríaco que vai dominar praticamente o partido nazista na Alemanha e, enfim, vai ocupar o poder, e nós vamos ver isso em aulas futuras.